Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para se compreender este último processo, é mister levar em conta o que se passa na operação. Então, existe a psicografia indireta, que é quando escreve-se utilizando as pranchetas, e a psicografia manual ou direta, quando usa a própria mão do médium. Por todos os experimentos foram importantes para se chegar a esse detalhe final. E, logicamente, que ao chegar a um detalhe final, com um conjunto de informações, é muito mais prático do que simplesmente a gente conseguisse tudo de uma primeira vez escrevendo diretamente. As pessoas iam falar, não é da cabeça do médium. Mas como ele já estava, aquele grupo já estava acompanhando todo o processo, ficou muito mais fácil eles entenderem que agora estamos usando a mão do médium, mas antes usávamos pranchetas, usávamos vários outros equipamentos que nos traziam também resultado. O espírito que se comunica atua sobre o médium que, debaixo dessa influência, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Nesse caso, ainda é a mediunidade indireta, ele vai maquinalmente, ele bota a mão sobre a cesta e a cesta dispara. Vai se escrevendo. Normalmente, de uma forma tranquila, sem nenhum tipo de problema com a de interferência entre o médium e o que está sendo escrito. Pelo menos é o que parece, como ele diz ali. Assim, não é a cesta que se torna inteligente. Ela não passa de um instrumento manejado por uma inteligência. Não passa realmente de uma lapiseira, de uma aparência, de um apêndice da mão, de um intermediário entre a mão e o lápis. Então, ela é simplesmente um apêndice, alguma coisa que, movida por inteligência superior, o médium, ao impor a mão, ela dispara a escrever naturalmente. Então, ela não é inteligente, mas ela recebe uma influência inteligente e ela está fazendo uma ligação entre o papel, que se quer escrever, e a mão do médium, para segurar a caneta. Suprima-se esse intermediário e coloca-se o lápis na mão, e o resultado será o mesmo. Com um mecanismo muito mais simples, pois que o médium escreve como faz nas condições ordinárias. Aí, foi como a gente costuma dizer, mamão com açúcar. A partir do momento que o médium podia escrever também, ele próprio usar a mão para escrever, acabou todo o processo, todas as complicações. Ficou muito mais simples, simplificou muito mais o trabalho. Poderia se produzir textos e mais textos de uma forma coerente. As palavras eram escritas uma depois da outra, uma linha abaixo da outra, naturalmente, e às vezes com muita rapidez. De sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, prancheta ou qualquer outro objeto, pode escrever também diretamente. Ele foi chegando às conclusões, um passo após o outro, para que chegasse ao denominador comum final. Você vai poder produzir um texto com a sua própria mão. E aí aquelas pessoas questionadoras de plantão falam assim, mas espera aí, se ele está usando escrever na mão, pode ser da cabeça dele, mas como que a gente vai escrever algo que a gente desconhece? Às vezes a gente pensa assim, mas esse assunto eu acho que eu domino. Aí você pega a caneta para escrever, não sai nada. Não vem inspiração, você não tem nem ideia do que você vai escrever. Aí você faz, não, me rendo, é um espírito que me ajuda. Faz uma oração, escreve. E você sabe que aquele assunto você está escrevendo, mas você desconhece. E às vezes você tem que chegar para algum colega e falar assim, avalia para mim. Está dentro dos parâmetros que estão certos? Então, os textos, as informações, elas vêm sempre para nos fazer aperfeiçoar o nosso entendimento. Aperfeiçoar aquilo que a gente tem de conhecimento. E muitas das vezes, o texto é passado simplesmente por um desabafo do espírito. Tem várias situações. O que nós precisamos entender é que o trabalho mediúnico é um trabalho de educação de almas, do médium e dos espíritos que se comunicam com ele, ou que assistem à comunicação de um espírito através dele. Porque a partir do momento que um grupo de espíritos chegam na sala mediúnica e um se comunica, eles falam assim, olha, agora eu já sei que eu morri mesmo. Até então ele não sabia.
No mundo espiritual, as pessoas têm tanta ignorância sobre determinados assuntos como aqui na Terra. De todos os meios de comunicação, a escrita natural, que alguns denominam escrita involuntária, é, sem contestação, a mais simples, a mais fácil, a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta, como a escrita corrente, aos maiores desenvolvimentos dela. Tornaremos a falar quando tratarmos dos médiuns. Então, a escrita manual, que alguns denominam de escrita involuntária, porque a pessoa vai escrever mecanicamente, aí mais à frente vai ser falado simplesmente sobre esse assunto. Mas é a mais fácil e cômoda, porque você vai pegar a caneta e escrever. No caso, o lápis, a grande maioria prefere por lápis, e escreve a mensagem naturalmente. E aí ele vai falar sobre isso, um capítulo à parte da psicografia.